Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Isso, estou terminando de abrir aqui os arquivos para mostrar para vocês. Então, ó, pessoal, como a gente tinha previsto, hoje seria a data de... Na verdade, aqui é 14/4, né? Mas hoje seria, então, a data da devolutiva para vocês em relação às atividades que vocês fizeram durante esse bimestre aí. Tá. Então, a gente teve de atividade para vocês uma lista de exercícios, aí teve alguns daqueles 6P que vocês tantos gostam, aí teve o seminário, né? A apresentação do seminário e também teve a prova, né? Então, a prova daí foi dividida em duas etapas, né? Uma parte descritiva e uma parte objetiva. Então, só para mostrar para vocês aqui como que tá. Deixa eu achar aqui. Então, lá em relação à prova de vocês, eu vi que a grande maioria teve uma dificuldade muito grande em interpretar, eu acho que essa questão aqui. Então, a ideia é assim, ó, eu vou hoje passar para vocês a resolução, né, dessa parte aqui. A parte objetiva eu acho que não é necessário, porque é muito, assim, a média da turma foi muito alta, então eu suspeito que vocês tenham entendido bem, assim, eu acho que foi tranquilo para vocês resolver a parte objetiva. Então, eu vou fazer a parte descritiva, que é, eu acho que é a única que pode ter gerado mais dúvida para vocês aí nessa parte. Beleza, pessoal? Vocês não falam nada, eu vou tocando aqui. Beleza. Ó, então, a primeira questão aqui, ó. Então, eu pedi para vocês fazerem o quê? Então, ó, desenhe e descreva, né? Então, era para desenhar, primeira coisa, e descrever, duas coisas separadas, né? O comportamento mecânico de um material metálico. Como que seria isso aqui? Então, vamos aqui. Então, o comportamento mecânico de um metal pelo diagrama tensão-deformação, né? Então, vocês iam fazer lá um gráfico aqui, me falar que era deformação, colocar que aqui seria a tensão, aí iam fazer o comportamento característico seria, então, só vou mudar de cor aqui, porque... Então, comportamento característico, então, inicialmente deformação elástica, aí vamos fazer aqui com escoamento descontínuo e deformação plástica e ruptura. Beleza, então, o comportamento... Acho que tá meio feio isso aqui, né? Meio forte. Mas acho que dá para vocês entenderem. A ideia é que vocês entendam isso aí. Então, comportamento mecânico. Então, o que a gente ia falar sobre isso aqui? Então, primeira coisa, era para desenhar, segunda coisa, descrever, né? Vocês estão vendo o quadrinho aqui? Sim ou não? Sim, sim, professor.
Sim. Então, desenhamos o comportamento mecânico. Então, isso daqui ele é obtido lá no ensaio de tração, né? Então, vocês iam colocar o comportamento mecânico de um metal normalmente demonstrado através de uma curva tensão-deformação obtida em um ensaio de tração. Então, o perfil característico da curva pode ser de acordo com o mostrado, que seria isso aqui. Aí, beleza. O que mais? Então, o metal ele apresenta normalmente ductilidade, né? O que fornece para ele, então a deformação. Não vou nem tentar escrever, não. Então, a deformação elástica até um determinado ponto, né? Passou do escoamento, então ele vai ter o comportamento de deformação plástica lá. Então, aí, então a gente colocou aqui deformação elástica e deformação plástica. Então, isso aqui já estaria respondendo lá a parte da questão C, né? Então, se vocês escrevessem, né, bem detalhado, vocês iam conseguir, né, num texto só responder todas as questões. Tá, próxima coisa. A gente teria lá que identificar daí cada uma das propriedades, né? Então, quais eram as propriedades para identificar? Então, identificar, explica o significado, demonstrando e descrevendo um método para as diferentes propriedades, e daí para explicar o que era cada uma das propriedades. Eu listei qual que eram as propriedades para vocês identificar no gráfico e falar um método para calcular. Não era para me falar assim, a gente consegue determinar por um ensaio de tração. Não, não era isso, porque se não tivesse um ensaio de tração, essa curva aqui não ia existir e vocês não iam conseguir determinar nenhuma propriedade. Então, aí, primeira propriedade lá. Vamos mudar de cor. A primeira propriedade que eu coloquei lá é o módulo elástico. O módulo elástico ele pode ser definido como o coeficiente angular da reta formada pelos pontos na região de deformação elástica, né? Aí a gente tinha lá, são três modos diferentes lá, que tinha o método da tangente, o método da secante e o método do coeficiente angular da reta. Então, seriam aí três métodos diferentes que vocês poderiam desenhar lá e colocar para mim um deles que fosse que vocês tivessem colocado, já estava beleza essa parte. Então, primeira propriedade, módulo elástico. O módulo elástico ele está relacionado com a rigidez do material metálico e ele pode ser determinado por um desses três métodos, né? O método da secante, método da tangente ou pelo coeficiente angular da reta. Próxima propriedade. Aqui, próxima propriedade, tensão de escoamento. O valor da tensão de escoamento, então, ele é um valor de tensão. Então, ele está nesse eixo aqui, né? Então, o valor da tensão de escoamento, ele faz referência ao momento em que você passa da deformação elástica para a deformação plástica. Então, essa seria a explicação do que é a tensão de escoamento. Então, nesse perfil de gráfico aqui que a gente desenhou, então a tensão de escoamento ela está associada com o limite de escoamento inferior. Então, aqui, um jeito de determinar a tensão de escoamento, nesse caso, desse gráfico aqui. Mas eu passei para vocês mais dois métodos diferentes. Um, que era aquele método que você usado naquelas curvas que você tem esse perfil aqui. Então, quando você tem um perfil aqui que não é tão linear, é muito difícil de você identificar, então, a transição, né, do comportamento elástico para o comportamento plástico. Então, nesses casos, a gente traça aquela reta em 0,02% lá de deformação e o valor que você intercepta daí
né, o eixo Y aqui na tração, esse valor aqui, então seria o valor da tensão de escoamento por material com esse perfil de curva aqui. Então, nesse perfil que a gente desenhou aqui, então seria relacionado ao limite de escoamento inferior aqui do material. Então, continuando lá. Então, eram propriedade de... Então, só voltando aqui. Então, a módulo elástico, tensão de escoamento, próxima propriedade que estava aqui, limite de resistência à tração. Limite de resistência à tração, a gente teria que o limite de resistência à tração, ele sempre vai estar associado ao ponto máximo aqui da nossa curva. Então, nesse caso aqui, a gente teria que o valor da tensão limite de resistência à tração seria relacionado justamente ao ponto de máximo da curva aqui. Então, a gente ia pôr aqui um pontilhadinho, e esse valor aqui seria o nosso limite de resistência à tração. Então, aqui vocês colocariam, então, o limite de resistência à tração é a tensão máxima que o material resiste em tração, né? E corresponde ao momento que a deformação ela deixa de ser uniforme, né? Então, se vocês lembrarem lá dos gráficos eu passei nos slides, então tinha um gráfico lá que ele mostrava que aqui nessa parte aqui, o corpo de prova ele gerava lá aquele chamado empescoçamento, né? Então, isso daqui, essa região aqui, né, do empescoçamento, né? Então, é característica do momento aonde a deformação ela deixa de ser distribuída de forma homogênea ao longo do corpo de prova. Então, limite de resistência à tração está associado aqui com o fenômeno de empescoçamento e com a tensão máxima na curva tensão de formação. Então, esse seria o limite de resistência à tração. Aí, a gente tinha lá para vocês determinarem também aonde que teria a tensão de ruptura. Então, a tensão de ruptura, eu acho que esse é o mais fácil que tem, né? Então, é onde o material vai se romper. Então, corresponde justamente ao ponto final aqui da curva. Isso, independente do tipo de curva que vocês traçassem, né? Se fosse esse perfil ou algum diferente, então, a tensão de ruptura sempre estaria relacionada com esse valor aqui, onde o material se rompe. Aí eu pedi para vocês colocarem também como que fazia a medida de resiliência, tenacidade e ductilidade. Então, a ductilidade lá. Então, a ductilidade ela podia ser medida aqui pelo alongamento percentual. Então, ele ia ser relacionado a esse ΔL aqui, né? Ou um delta epsilon sobre o L0 aqui. Então, pode ser. Então, vocês teriam que representar lá, que é uma medida em porcentagem, então é vezes 100 aqui, e daí isso vai ser igual à ductilidade do material. Então, está relacionado ao quanto que o material deforma aqui até o final da deformação plástica. Então, a próxima propriedade seria relacionada à resiliência. Resiliência, então, estaria aqui. Então, resiliência ele é uma medida de área aqui, ó. Então, é uma integral de área que vai de zero, né, do valor de zero até o valor da tensão de escoamento. Então, ele seria uma área aqui abaixo dessa região de deformação elástica. Então, o que é a resiliência? É uma medida da energia que o material absorve quando deformado elasticamente. Então, isso é resiliência.
Por outro lado, a tenacidade já faz referência a toda essa. Então, enquanto a resiliência mede só essa área aqui, a tenacidade ela faz referência a toda essa área aqui, ó. Então, seria uma medida então, da área, né? Então, uma medida de energia relativa ao quê? Digamos assim, a energia necessária para deformar um material desde o início da deformação, né, elástica, né, até o final da deformação plástica. Então, seria a energia necessária para você romper o material. Basicamente, seria isso a ideia aí por trás dessa medida de tenacidade. Então, beleza. Explicamos todas as propriedades, explicamos como a gente mede cada uma delas, né, mostrando isso graficamente. E agora falta lá vocês diferenciarem o que é uma deformação plástica e uma deformação elástica. Então, deformação, só voltando aqui na letra C, ó, diferencia as deformações plástica e elástica no gráfico, a gente já fez isso, e explique como ela ocorre do ponto de vista microestrutural. Tá? Então, beleza. Como que a gente vai fazer isso daí? Aqui. Então, deformação elástica até o ponto de escoamento, deformação plástica a partir do ponto de escoamento. Então, a gente tem que a deformação elástica, alguns desenharam lá na resposta, então, vocês têm lá, nossa, agora vocês vão ter que usar a criatividade de vocês para entender isso aqui, que meu desenho vai ficar muito feio. Então, vocês imaginam lá que, então, esses pontinhos que eu desenhei aqui, eles são os átomos, né? E as ligações que unem os átomos, a gente vai imaginar lá que são molinhas aqui, ó. Eu fiz esse desenho para vocês no quadro e expliquei isso aqui para vocês em sala de aula. Alguns alunos até na prova tiraram foto do caderno e mandaram foto do caderno para mim. Então, aqui, o que você imagina? Então, quando você deforma lá o material, ele vai esticar essas molinhas aí. E se você não ultrapassar a resistência dessas molas aqui, a deformação, quando você tirar essa tensão, essa carga que está solicitando essas molas, então elas vão vir para uma posição aqui, e quando você tirar a solicitação, elas voltam para a posição original delas. Então, a deformação elástica está relacionada com a resistência das ligações atômicas. E isso a gente tem que... Só vou ligar aqui o carregador, porque senão vai apagar o notebook. Então, beleza. Deformação elástica relacionada à resistência das ligações. Então, quando você não ultrapassa a resistência da ligação, né, é como se fosse uma linha. Estica, quando você tira a força, ela volta à posição inicial. Tá, essa seria a deformação aqui, elástica. Deformação plástica. Então, a deformação plástica, a gente tem que a resistência da ligação, ela vai ser ultrapassada. Então, a ligação que os átomos tinham aqui, um com os outros, né? Essa ligação específica aqui, ela vai ser rompida, e quando esse átomo andar uma posição para o lado, então, essa ligação que ele tinha com esse átomo aqui, vai se formar com esse átomo aqui. Então, imaginando que a gente andou isso aqui uma posição para o lado, deixa eu ver se eu tenho.
Andamos com tudo isso aqui, uma posição aqui para o lado. Então, essa ligação aqui, que estava antes, né, formada com esse e esse átomo aqui, se formou aqui. Essa se formou aqui. E daí, esse fenômeno aqui, ele é conhecido lá como o escorregamento, né? Ou também chamado de deslizamento. Então, existem lá os planos e direções preferenciais para que você tenha isso daqui no interior do material cristalino, né? Então, os átomos eles vão se deslocar uma posição para o lado. Então, você ultrapassou a resistência dessa ligação, o átomo deslocou e formou uma ligação com o átomo adjacente. Então, esse seria o processo aqui de deformação plástica. Então, deformação plástica, você excedeu, né, a resistência da ligação, então a ligação vai se romper e vai se formar com o átomo adjacente, né? Então você vai ter um deslizamento ou escorregamento dos planos atômicos. Então esse seria a explicação para a deformação plástica. Agora vamos à nossa questão número 2. Então, a questão número 2, para quem fez a prova na primeira chamada, eu entrei aqui, expliquei para vocês como que fazia, mostrei as equações. Para quem me mandou mensagem perguntando alguma coisa, eu respondi. Então, eu acho assim que não era nada difícil. Vocês vão ver agora que é uma coisa bem simples assim. Ó. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, então, vamos ler a questão para ficar mais claro para vocês, quem não lembra. Então, uma chapa grossa de aço de espessura 46 milímetros deve ser processada mediante laminação controlada, de modo a obter uma redução de 34,38%. Então, primeira coisa que a gente tinha que saber em relação a esse 34,38%. Então, o que a gente tinha aqui, só vou puxar um negócio aqui. Então, exercício 2, ó. Então, ele diz que o nosso H0, né, seria a espessura inicial, seria de 46 milímetros. Ele falou para a gente que a porcentagem de redução, né, foi de 34,38%. Então, ele já contou para a gente quanto que ele reduziu, mas a gente não sabe qual que é a espessura final. Então, a primeira coisa, determinar esse valor aqui. Como que a gente vai fazer isso aí? Então, 100% menos 34,38, que foi a redução que a gente teve. Então, como está em porcentagem, eu vou dividir por 100 e eu vou multiplicar isso aqui pelo valor de espessura inicial. Então, aqui a gente encontrou o quê? Encontrou a nossa primeira informação aqui, ó, que vocês precisavam achar. 30,1852 milímetros. Então, como a gente tem a espessura inicial e a espessura final, a gente consegue determinar o ΔH, que é uma coisa que a gente vai também precisar no exercício. Então, vai ser o quê? Vai ser esse valor de 30 aqui, menos lá o 46, que vai dar essa 15
15,148. 15,8148 milímetros. Então, esse é o valor do quê? O valor do nosso ΔH. Beleza. Aí, no exercício lá, ele dá que o diâmetro do cilindro de laminação é igual a 1,5 metros. Portanto, o raio vai ser metade disso, que vai ser igual a 0,75 metros. Beleza. Então, o que ele vai pedindo para a gente na letra A lá do exercício? Ele vai pedir para a gente encontrar o ângulo de laminação, que vai ser o nosso alfa. Então, letra A, ele quer saber o valor do ângulo alfa. Então, olhando lá nos slides, e eu mostrei para vocês, antes de vocês começarem a prova, que tinha uma equação assim, ó, alfa igual ao arco seno de raiz dr vezes ΔH menos ΔH ao quadrado divididos por 4, então, tudo isso que está dentro de uma raiz, divididos pelo valor de R. Beleza. Então, agora a gente tem o valor de R, né, que é o 0,750, tem o valor do ΔH, só calcular o ΔH ao quadrado, dividir por 4 e jogar o R aqui embaixo. Então, fazendo toda essa matemática básica aqui, vocês deveriam chegar a um valor aqui de arcosseno de 0,144. Eu vou colocar o valor inteiro aqui, que daí vocês não gera nenhuma dúvida para vocês no valor. Então, o alfa no final, né, calculando daí, jogando aqui essa função seno aqui, né, na calculadora, arco seno. Então, jogando o arco seno desse valor ali, vocês iam determinar que o ângulo de laminação, lá, ou o ângulo de mordida, ou algum outro termo que vocês possam ter encontrado, seria igual a 8,33. Para quem fez a prova em segunda chamada, o valor aqui ele dava diferente, dava 7, alguma coisa. Então, para a prova de primeira chamada, era esse valor aí. Então, aqui a gente conseguiu tirar o resultado da nossa letra A. Beleza. Então, letra B. A letra B da prova de vocês, eu pedia para vocês determinar o quê? A redução total o nosso H final vai ser igual a 3 milímetros. O que ele está querendo saber? Ele quer saber a redução que você teve. Então, olhando lá nos slides, vocês iam achar, e eu mostrei para vocês. Eu já não está conseguindo enxergar agora, professor. Já puxo para cima aqui, então. Melhorou? Melhorou. Então, aqui, vocês tinham essa forma aqui, então, H0, menos o H final, divididos pelo H0. Então, aqui, na verdade, vocês nem precisavam transformar para metros, né? Até porque se transformasse para metros, vocês iam transformar em cima e embaixo e ia cortar os fatores de conversão. Então, dava para fazer direto. E vocês iam obter lá um valor de 9, 3, 4, 7, alguma coisa, na forma de redução, pode ser colocado como 93,5% de redução. Só deixa eu ver aqui.
Então, 93,5. Aí eu pedi para vocês analisar o quê? Analisar lá o fator delta. O fator delta era aquele que dizia que o H0 mais o H final sobre 2 divididos por o LP. Aí esse LP vocês não tinham que calcular também. Então, a equação Professor, saiu do foco de novo isso. feita. Então, o LP daí tinha outra equação lá. LP igual a raiz dr vezes ΔH. Então, todos esses parâmetros aqui, vocês tinham no exercício. Era só jogar aqui na equação e que vocês iam encontrar, né? Aqui, um valor de 0,17958, caralhada uma. Aí, substituindo esse LP e esse H e H0 aqui em cima, vocês iam um valor em torno de 0,14. Então, esse seria o valor do delta. Você tinha que analisar o seguinte. Então, como o delta é menor, isso indica para a gente que a deformação, ela foi o quê? Ela foi homogênea. Então, essa aqui era a conclusão que você tinha que tirar lá em função do fator delta. Beleza? Tá, então, letra A, letra B, já foi. Agora, a letra C, eu dava lá para vocês dois coeficientes de atrito, um de 0,5 e um igual a 0,2. Aí eu pedia para vocês calcularem o quê? A espessura mínima obtível, que seria a máxima redução que você consegue em um único passo de laminação esses coeficientes de atrito diferentes. Então, chamando aqui de um e esse daqui de 2, só vou... chamando esse aqui de 1 e esse aqui de 2, vocês tinham lá que a fórmula para você calcular essa espessura mínima, né? Ela é assim, ó, H vai ser igual ao H0 menos o coeficiente de atrito ao quadrado vezes o raio do cilindro de laminação. O que aconteceu nessa parte aqui? Que a maioria errou. Então, aqui, esse R aqui, eu passei para vocês, ele estava na unidade em metros. E o H0, passei para vocês ele em milímetros. Então, o que aconteceu com a maioria que fez essa conta aqui? Então, vocês colocaram o valor sem mudar a unidade para metro, ou essa aqui para milímetro. Então, na verdade, o valor que vocês calcularam no final não fazia sentido, porque uma unidade estava em metros e a outra em milímetros. Mas para quem fez a transformação certa, então vocês tinham que ter obtido lá para o H1 lá, um valor de 44,125 milímetros e para o H2 um valor de 16 milímetros. Então, analisando os dois valores que a gente obteve aqui, o qual deles que teve uma deformação assim, muito maior, em um único passe, né? Então, foi esse H2 aqui. Então, ó, você consegue uma espessura de 16 milímetros em um único passe de laminação.
Então, esse valor aqui estaria associado com esse coeficiente aqui, ó, de atrito. Então, daí vocês colocariam lá que o Mi2, ou seja, o coeficiente de atrito de 0,2, você estaria relacionado com a laminação aqui. Então, o valor de 0,2 relacionado aqui com a nossa laminação aqui. Se vocês olhassem lá os slides, tinha um slide lá que eu coloquei justamente esses valores aqui. 0,05 para laminação a frio e 0,2 para laminação a quente. Então, a laminação a quente ela tem um coeficiente de atrito bem maior e por isso você consegue um arraste maior, né? Então, você consegue puxar o material com uma força maior, uma pega melhor, e isso produz, né, a capacidade aí da laminação a quente conseguir, né, reduções muito maiores do que um processo de laminação a frio. Beleza? Então, aqui a gente tem o cálculo, então, dos 3 itens pedidos para vocês aqui na nossa provinha. Então, só para mim fazer a chamada ali, pessoal, coloca o nome de vocês no chat ali, daí eu arquivo e faço a chamada por aqui depois. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida em relação à provinha? Não? Sim? Talvez? Ó, nem todo mundo colocou o nome no chat lá. Coloca lá, senão não vou fazer, não vou dar presença para vocês depois. Tá. Então, aqui eu tenho como estão as notas de vocês aqui já. Ó, alguns alunos, vocês não me mandaram todas as atividades. Aqui eu corrigi somente quem mandou as atividades lá pelo portal Unimestre. Eu ainda não consegui corrigir as atividades de quem mandou pelo e-mail. Então, essa média aqui, que está fechada a princípio, então ela pode mudar, né? Porque vocês podem ver que alguns alunos aqui eles estão sem notas em algumas atividades, né? Eu sei que desses 6P aqui do começo, tenho vários que estão no meu e-mail lá, mas eu ainda não tive tempo de corrigir todos eles. Então eu vou corrigir aí até o final dessa semana para fechar a nota certinha de vocês. Professor, uma dúvida. Esse do dia 12 não foi aquele da aula ainda? Do dia 12 foi o da aula. Foi o que o senhor pediu no primeiro, né? Eu tava vendo Foi. aqui. Foi o primeiro que eu pedi. Aí o campus acho que não estava funcionando lá e a maioria eu sei que mandou no meu e-mail, mas eu não coloquei aqui ainda a nota. Eu entreguei o meu, professor. Eu entreguei o meu pessoalmente esse ainda. Você Eu entreguei no mesmo entregou? dia. Aham. Você entregou para O mim? senhor
Ei, Luiz, quanto que deu a sua eficiência no ponto 2?